Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos aí iniciar hoje algumas aulas online, né? Eu vou nessa aula explicar a teoria e fazer alguns exercícios referente ao conteúdo que nós paramos, né? Aí na nossa aula normal. Então eu vou fazer os módulos da frente 4. Nós vamos começar hoje então no módulo 5 da frente 4, que é uma aula sobre triângulos. Nessa aula, então, eu vou explicar a teoria e fazer alguns exercícios com vocês. Então, vamos lá. Aula da frente 4, módulo 5, página 114. Como eu falei, a aula é sobre triângulos, né? Aula de geometria. Iniciando pela definição, pessoal, dados três pontos não alinhados, ou seja, três pontos que não estejam numa mesma linha reta, chama-se triângulo a união dos segmentos AB, BC e CA. Ou seja, eu tenho esses três pontos, A, B e C, unindo os segmentos que ligam esses pontos. Então, segmento AB, segmento BC e segmento CA, nós temos o triângulo ABC. Nós vamos estudar algumas propriedades do triângulo, que são importantes, principalmente as propriedades referentes aos ângulos, tá? Bom, então primeira propriedade é sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Essa propriedade também é conhecida como lei angular de Thales. Em qualquer triângulo, a soma dos seus três ângulos internos é sempre igual a 180. Por quê? Aqui ele fez uma demonstração, então, gente, utilizando paralelismo. Então, eu tenho essa reta BC paralela a essa reta pontilhada. Bom, sendo assim, aqui forma o Z. Então, esse ângulo beta, ele é alterno interno a esse ângulo B, ou seja, os dois são iguais. Para o outro lado também, esse ângulo alfa é alterno interno com o ângulo C, então eles são iguais. Aqui em cima, o beta mais o gama mais o alfa forma meia volta, ou seja, 180 graus. Como o beta é igual ao B e o alfa é igual ao C, então a gente conclui que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. Ou seja, a soma dos três ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Continuando, nós temos aqui também o teorema do ângulo externo. Para o teorema do ângulo externo, em qualquer triângulo, nós temos que o ângulo externo ele é sempre igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Então, o ângulo externo de C ele é igual ao ângulo A mais o ângulo B. Então, esse externo do C é igual a A mais o B, que são os dois que não estão do lado dele, tá? Então, externo de C é igual a A mais B. Outra propriedade é a propriedade da soma dos ângulos externos. Para qualquer triângulo, então a soma dos três ângulos externos, que é esse ângulo alfa, mais esse ângulo beta, mais esse ângulo gama, é sempre igual a 360 graus. Então, nós temos essas três propriedades de ângulos que são importantes. A soma dos três ângulos internos é sempre igual a 180 graus. A soma dos três ângulos externos é sempre igual a 360 graus. E o ângulo externo é sempre igual à soma dos dois não adjacentes a ele, ou seja, a soma dos dois que não estão do lado dele. Então, o externo do ângulo C ele é igual à soma do A mais o B. Bom, nós temos também a classificação dos triângulos, né? Nós temos dois tipos de classificação em relação aos lados e em relação aos ângulos. Em relação aos lados, nós temos o triângulo equilátero, isósceles e escaleno. O triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais, ou seja, os três lados congruentes. Sendo os três lados iguais, pessoal, em consequência, nós teremos os três ângulos iguais. Então, todo triângulo equilátero vai ter três lados iguais e três ângulos iguais, sendo três ângulos de 60 graus. O segundo triângulo, que é o triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. Então, tenho esse lado igual a esse. Em consequência, eu tenho os ângulos da base igual. Então,
esse ângulo igual a esse. Então, no isósceles, dois lados iguais e dois ângulos iguais. O triângulo escaleno é aquele que não tem nenhum lado igual, então ele tem os três lados diferentes. Em consequência, os três ângulos também serão diferentes. Bom, a classificação agora em relação aos ângulos. Em relação aos ângulos, nós temos primeiro o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo igual a 90 graus. Então, tenho aqui esse ângulo A que mede 90 graus. O triângulo acutângulo é aquele triângulo que tem três ângulos agudos, ou seja, três ângulos menores que 90 graus. Então, é o acutângulo, esse tipo de triângulo aqui. E o triângulo obtusângulo é um triângulo que tem um ângulo obtuso. O ângulo obtuso ele é maior que 90 graus, então ele vai ter um ângulo obtuso, que é esse ângulo mais aberto que o ângulo reto. Certinho, então, pessoal? Vamos, então, agora fazer os exercícios da aula, tá? Exercícios de triângulo. Então, vamos lá. Para o exercício 1, nós temos aí esse triângulo, é um exercício da FUVEST. Então, temos esse triângulo da figura. E ele diz que as retas T e S são retas paralelas. Qual é a medida, então, do ângulo X? Bom, pessoal, se essas retas são paralelas, nós vamos ter várias propriedades aqui em relação ao paralelismo de retas. Nós podemos usar qualquer uma delas. Uma que a gente pode utilizar é de ângulos colaterais. Então, esses ângulos aqui seriam colaterais. Ou seja, esse ângulo aqui é o que completa 180 graus com esse. Então, eu posso dizer que esse ângulo, pelo colateral, ele é um ângulo de 40 graus. Uma outra propriedade que a gente pode utilizar também para definir esse ângulo é que, se aqui é 140 graus, aqui completa meia volta. Então, aqui eu tenho 40 graus. Então, esse ângulo aqui de dentro do triângulo é de 40 graus. Entre essas retas paralelas, nós vamos ter formado aquele Z, né? Que é o Z para ângulos alternos internos. Então, se aqui é 40, aqui também é 40. Então, eu tenho aqui embaixo 40 graus. Aqui, pessoal, nós temos 120. Então, isso tudo forma meia volta. Então, 180 graus. Se aqui é 120, aqui é 40, 120 mais 40 dá 160. Então, esse ângulo aqui de dentro do triângulo é igual a 20 para completar os 180 graus. Sendo assim, vamos olhar agora para dentro do triângulo azul os três ângulos internos. Quem são os três ângulos internos? O X, o 90 graus e esse aqui da ponta que é 20 graus. Então, pela soma dos três ângulos internos do triângulo, eu tenho x mais 90 mais 20 igual a 180 graus. Passa o 90 e o 20 para o outro lado. Então, x é igual a 180 graus, menos 90, menos 20. Desse modo, então, x é igual a 180 graus, menos 90 é igual a 90, menos 20 é igual a 70. Então, x é igual a 70 graus, alternativa E. Então, o ideal, pessoal, é que vocês prestem atenção aí na explicação, né? Primeiro, depois dá uma pausadinha no vídeo e façam sozinhos a resolução, né? Para vocês aprenderem aí um pouquinho melhor, tá bom? Bom, continuando então, nós vamos fazer o próximo exercício, que é o exercício 2. Então, vamos lá para o exercício 2. No exercício 2, então, ele diz que a reta AB é bissetriz do ângulo de vértice A. Então, qual que é a medida do ângulo alfa? Então, a reta AB é bissetriz desse ângulo que está no A. A bissetriz divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, vou falar que esses dois ângulos são iguais. Aí, pessoal, esse ângulo A, nós temos como encontrar ele. Por quê? Esse ângulo aqui forma 180 graus com 86. Então, se eu faço 180 menos 86, esse ângulo é 98.
94 graus. Então, esse ângulo aqui de dentro, tá? 94. Não é o alfa ainda, é só esse ângulo aqui. O ângulo A mais o 43 mais o 94 tem que dar 180 graus porque é a soma dos ângulos internos do triângulo. Então, A mais 94 mais 43 é igual a 180 graus. O ângulo A, então, é igual a 180 menos 94, que é 86. 86 menos 43 vai dar 43. Então, o ângulo A é igual a 43 graus. Então, encontramos aqui o ângulo A. Certo? Então, o ângulo A é igual a 43. Como ele diz que AB é bissetriz, AB divide em dois, esse ângulo A em dois ângulos iguais. Se A é 43, eu faço 43 dividido por 2, porque são dois ângulos iguais, vai ser igual a 21,5. Então, cada ângulo desse aqui é 21,5. Aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou usar o alfa como ângulo externo a esse triângulo aqui de baixo. Aí, naquela propriedade que nós vimos, o ângulo externo, ele é igual à soma dos dois ângulos que não estão do lado dele. Então, ele é a soma desse com esse. Então, o alfa é igual a 43 mais 21,5. Alfa é igual, então o ângulo alfa é igual, 43 mais 21,5, 64,5. Então, ângulo alfa é igual a 64,5, que é a alternativa D. Certinho, então, ângulo alfa igual a 64,5. Também vou falar a mesma coisa para vocês. Prestem atenção primeiro na resolução do exercício, dá uma pausadinha no vídeo e faz sozinho depois, tá? Continuando, agora nós vamos fazer o próximo exercício, que é o exercício 3. Então, continuando a aula de triângulos, exercício 3 agora, é um exercício da OABM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. Aqui, ele quer saber quanto que vale o x nessa figura. Bom, pessoal, eu vou começar por esses dois triângulos de baixo. Então, esse triângulo é 3x, esse é 4x. Os dois juntos dão 7x. Esse ângulo aqui é o que falta para completar 180. Então, eu posso dizer que ele é 180 menos 7x. Do outro lado, a mesma coisa. Esse é 6x, esse é 2x. Os dois juntos são 8x. Esse ângulo é o que falta para completar 180. Então, é 180 menos 8x. Então, 180 menos 8x. Esse ângulo, ele é oposto pelo vértice com esse, então ele é igual. E esse aqui é oposto pelo vértice com esse, então ele também é igual. Então, esse é igual a esse, 180 menos 7x, e esse é igual a esse, 180 menos 8x. Aí, se eu pegar esse ângulo, 5x, mais esse é 180. Então, nós temos 5x mais esse aqui, que é 180 menos x, então mais 180 menos x, não, né? Menos 7x, mais esse de baixo, que é 180 menos 8x, é igual a 180 graus. Como eu já tenho um monte de 180, eu vou cortar um deles, vou cortar esse com esse. Aí nós vamos ter
5x menos 7x dá menos 2x. Menos 8x é menos 10x. Mais 180 igual a zero, porque nós cortamos lá do outro lado. Passo 10x para o outro lado, 180 graus, igual a 10x. X, então, é igual a 18. 180 dividido por 10, que é 18. Então, o ângulo X é igual a 18 graus, que é a alternativa C. Bom, pessoal, então, nós fizemos aí os 3 primeiros exercícios da aula. Faltou terminar o exercício 4. O exercício 4 eu vou deixar como desafio aí para vocês fazerem. E na outra aula eu corrijo, tá bom? Na outra aula eu corrijo para a gente poder continuar o restante dos exercícios. Então, por hoje é só. Nós vamos ficar aí, como eu falei, com o exercício 4 para vocês fazerem. Na outra aula eu vou corrigir. Se vocês tiverem alguma dúvida, enviem para o meu e-mail, marciavieira@yahoo.com.br. Bons estudos aí para vocês, espero que fiquem todos bem e até mais. Beijos!